Fala pessoal, tudo bem? Como você já sabe, eu me chamo Renatinho e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre display. Mas antes do vídeo começar, não se esquece, se inscreve aqui no canal, dá um like, que isso me ajuda a saber que você está gostando dos meus conteúdos, tá bom? Eu tô aqui com a mesma roupa, tô gravando, acabei de gravar o vídeo que saiu na semana passada sobre House, inclusive se você não assistiu, depois desse vídeo vai lá assistir, vou colocar um card aqui em algum lugar da tela, vai aparecer para você entrar lá e assistir esse vídeo sobre House, que eu gostei muito, tá? Eu acabei de gravar e eu gostei muito, acho que vale a pena de você ir lá assistir, tá bom? Mas antes de você ir lá assistir esse vídeo, vamos falar sobre display. O que é o display? Display você tem um moving light ou um aparelho DMX e ele vai ter um display como se fosse uma telinha, né? Que ele fica aceso. Ali você vai ter controle de muitas informações do aparelho. Então você vai conseguir dar um lampion, você vai conseguir dar reset, você vai fazer o endereçamento dele, você vai escolher o modo dele, tudo pelo display, tá? E aí o que acontece? Esse display, ele vai ficar aceso. Ele tem uma luz, ele é retroiluminado, né? Às vezes pela lateral, enfim, ele fica aceso. E muita gente não gosta dele aceso. Por que ele tem que ficar aceso? Vários deles têm funções de você desligar esse display, tá? Mas, o que acontece? Por que ele fica aceso? Primeiro que a gente consegue enxergar o endereçamento, ver se está tudo certo, e a maioria deles, eles acusam, dizendo se ele está com sinal ou sem sinal. Se esse display está apagado, a gente não consegue ter esse feedback. Então, quando os montadores montam né, um palco, e o display fica aceso para algum lado, é por isso. É porque eles precisam enxergar, eles precisam ver o que está acontecendo naquele aparelho, se o endereço está certo, se ele não está piscando, então ele vai vendo, né? Inclusive esse display, né, uma dica boa, é que você pode virar, então se você coloca o aparelho de ponta cabeça, né, você consegue virar esse display para você enxergar ele de pé. Se você coloca ele sentado no chão, você consegue virar ele de ponta cabeça e para você ele tá certo. Então isso é uma dica boa, tá? Então sempre olhe lá nas suas funções, né? E tem display já que é touch, tem display com botão, tem diversos tipos, né, de display. E esse vídeo, né, saiu através de uma dúvida de um aluno, né, de dentro da comunidade do Renatinho, que é a minha comunidade, né, que são vários cursos de iluminação dentro de uma plataforma só. Se você quiser saber mais, o link está aqui na descrição do vídeo. Ele me perguntou: Renatinho, vai vir um iluminador, e ele me pediu para montar todos os displays para o lado direito, tá? Pro lado direito, né, vocês estão vendo assim espelhado. Então ele me pediu para todos os displays estarem pro lado direito. É certo isso, porque eu sempre monto eles com o display para frente. Não existe certo ou errado na hora de você montar o display. Você vai ter que ver, né, a orientação do moving. Geralmente a gente acaba não falando pelo display, a gente acaba vendo pelo lado dos cabos, né? Então a gente monta com o cabo para trás. Para onde vai ficar o display, aí a gente vê. Mas o que acontece? Como o display ele me dá informações importantes e eu preciso ter acesso a ele, a gente pode escolher alguns jeitos, né? Então, por exemplo, se o display, a gente está, por exemplo, num teatro, numa sala de concerto, onde você precisa ter uma luz mais controlada, onde você vai ter, às vezes, momentos de menos intensidade de luz, se você fica com aqueles displays para frente, eles são muito ruins. Então a gente acaba montando eles com um display para trás. E aquela luz do display, ele vai para trás. Claro que a gente pode descer as bambolinas, né, do teatro, e pronto, você desce as bambolinas do teatro e aquilo ali some. E aí se você, por exemplo, tiver que enxergar o display da coxia, por exemplo, alguma coisa assim, ou da lateral do seu palco, você vai, por exemplo, se você está aqui, precisa enxergar o display do lado de cá, você vai montar com os displays todos virados para lá. Não é um problema. Ou então, se você está na house e você quer ver todos os seus displays para frente, você monta eles para frente. Tem algum problema de você montar de um jeito ou de outro? Não, não tem problema. Desde que você não tenha salvo um show já com alguma orientação dos displays. Por exemplo, todos os meus displays para frente, tá? Eu tô aqui, o meu palco tá aqui, né? Vocês são meu palco. Eu tô enxergando todos os displays para cá. E eu fiz minhas positions, tá? Salvei preset, parará, palette, tá tudo certo. Aí, o que eu faço? Eu vou para um outro lugar.
desmonta aqui, eu pego esse mesmo equipamento e monto em outro lugar. Eu preciso colocar os displays na mesma orientação. Então, se eu estava enxergando o display, eu preciso continuar enxergando o display, porque aí minha posição vem mais certa. É claro que, desde que se eu colocar aparelho 1 no mesmo lugar, o 2, o 3, o 4, do jeito que estava montado antes. Então, você tem que ver de um jeito que você consiga enxergar e sempre manter um padrão. É isso que eu sempre falo. Na iluminação a gente precisa ter padrões. E aí uma outra dúvida dele, né? Ele falou, pô, mas quando eu chamo o meu aparelho, se eu quero que ele venha para frente, né, o 00, né, vamos dizer assim, 0 de pan e 0 de tilt, eu preciso estar com o display para frente. Aí sim, ele vem com display com ele para baixo, né? Vamos dizer assim, como se estivesse numa Volite, né? Em locate, vamos dizer assim, né? Então, para baixo e reto. Se eu coloco o display lateral, obviamente ele vai vir lateral. Se eu chamo ele para frente sem rodar pan, ele vai vir lateral. Aqui no 00 ele já viria para frente. Tem algum problema? Não tem, porque o operador, muito bem, ele vai pegar, ele vai chamar aquilo ali, ele vai dar um offset, ele vai corrigir a posição para o moving virar de frente. Então isso não é um problema. O problema é você montar... Outra coisa, você tem que ter um padrão. Se você monta o primeiro virado para frente, todos os outros têm que vir virado para frente. Se você bota um para frente e um para trás, mistura. Aí você vai ter um grande problema. Aí sim você vai dar um grande problema para o operador ou para o programador, porque ele vai ter que inverter pan e tilt direto. Tá? Porque, ó, uma dica, tá? Dica que não era para esse vídeo, mas o que acontece? Você olhando para frente. Isso é padrão meu e eu acho que funciona e talvez se você quiser aplicar. Se eu tô para frente, todos os aparelhos eles têm que vir para frente, todos têm que ir para a direita e todos têm que ir para a esquerda. Se eu chamo, né, no encoder o aparelho, ele não pode cruzar, ele tem que sempre vir pro lado. Por quê? Porque se eu vou rodar algum tipo de efeito e ele está cruzado, se eu quero que ele cruze, na hora que eu rodo um efeito de cruzar, ele vai abrir e não vai cruzar. Por quê? Porque eu precisava rodar um efeito e aí ele vai virando uma bagunça. Ainda mais se você já tiver um show pré-programado. Então, sempre, orientação de pan e tilt, todos para frente e todos para o mesmo lado. Tá bom? Então, como eu falei, lembrando, né, que a comunidade do Renatinho tá com vagas abertas. O link está aqui na descrição desse vídeo. Ali embaixo também você vai encontrar o link para o nosso canal do Telegram. E também lembrando que toda segunda-feira, às 9 horas da noite, eu dou uma aula ao vivo sobre iluminação de graça aqui no YouTube. Então eu espero você nas aulas, tá bom? Então é isso, minha gente. Até semana que vem e tchau!